Olá pessoal, tudo bem? Vocês que me acompanham no RM Podcast, hoje eu estou fazendo um podcast diferente, estou recebendo Leniel Borel, pai do Henry. É uma história que chocou o Brasil, o mundo inteiro. Ele está me dando a honra de vir aqui na minha casa, moramos perto, nos conhecemos num evento, nos identificamos muito assim que nos conhecemos e eu fiz a questão que ele viesse até a minha casa, ao invés do escritório, e recebesse ele na minha casa, ele conhecesse a minha família, a minha filha, a minha vida, e aqui está ele. Obrigado por você ter vindo, de verdade, tá, meu amigo? Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, me receber na sua casa, cara, essa família linda aí, acabamos nos conhecendo num evento, né, essa semana recebemos uma honraria, né, de embaixador da paz, embaixadores da paz, e muito fruto dessa nossa luta, né, cara, pela paz, pela justiça. E foi um prazer de saber que você mora perto aqui de mim e a gente pode estar mais próximo e lutar juntos aí por justiça. Hoje eu luto pelo meu filho, né, nós estamos num processo ainda bem complicado, próximas alegações finais aí terminar e a pronúncia de Jair Munique é o que cremos. E aí hoje a gente luta pelo meu filho e pelas crianças do país, né? Conseguimos aí a aprovação da lei Henry Borel, hoje a gente luta para a aprovação também do Estatuto da Vítima. Queria contar com o teu apoio aí nessa luta por justiça para essas milhões de crianças e vítimas do nosso país, cara. Com certeza, não tenha dúvida que você não só tem meu apoio, como o apoio de todos que me seguem, o apoio de todos que têm um coração bom, com certeza estão nos acompanhando. Se eu te fazer uma pergunta, como um pai, né, como é que é a sensação de você ter perdido o seu filho e a justiça ainda colocar em pauta o Jairinho fora, a Monique fora, pessoas dando esse mau exemplo à sociedade, ao país e ao mundo, dando o exemplo que algo tão... a pior coisa que um ser humano poderia fazer na vida, ela faz e ela acaba impune. Qual é a sensação de um pai, de uma pessoa... Qual é a sensação? Você tem como descrever pra gente? Sei que é difícil, mas você consegue? Cara, eu luto todo dia por justiça, né? Justiça pelo meu filho. É muito difícil, como pai, ver que eu tô lutando contra um sistema inteiro de que o Jairo, né? Esse agressor, esse psicopata brasileiro, a pessoa muito mal, sádico, com prazer em crianças, ele já demonstrava e ele tinha agressões contra outras crianças, né? Então o sistema já poderia ter feito alguma ação, e eu falo o sistema como um todo, que poderia ter deixado hoje, meu filho poderia estar vivo se o sistema atuasse corretamente, né? E ainda assim, né, o sistema não atuou como deveria. Quem deveria legislar, quem deveria lutar por melhores leis ou quem deveria aplicar as leis, o nosso judiciário, não as fez, né? E aí hoje nós vemos aí, por exemplo, a minha ex-mulher, a Monique, uma pessoa que está com crime triplamente qualificado no homicídio de uma criança indefesa de 4 anos. O filho dela, inclusive. O filho dela, com coação à testemunha, com cenário de tortura, respondendo por tortura ao próprio filho. E ainda assim, e aí eu tô falando de pai para pai, entendeu? Você relatou muito bem, falou muito bem, porque a sua repugna é a minha repugna como pai, e a repugna de milhares de pais e mães do Brasil que são verdadeiros pais, né? Mas aí vem um ministro com uma decisão monocrática, quando eu digo monocrática, a decisão dele, uma decisão por ofício, e aí, infelizmente, né? Eu digo infelizmente com letras garrafais, ele tem esse direito de não aplicar a justiça, não aplicar a lei. A decisão de um ministro hoje ele está acima do bem e do mal, acima da lei, acima da minha vida e da sua, acima do correto e do errado. E ele vai lá, aplica simplesmente a decisão dele, solta a Monique sem nenhuma explicação
prudente, sem nenhuma... Qual a explicação que ele deu? Qual a alegação que ele deu? A alegação dele é que ele entende, e a gente já entrou com agravo regimental, ele explica ainda para a 5ª turma de que não entende como um crime de alta gravidade. Não. Ele fala de que... Porque não é o filho dele. Porque não é o filho dele. Na semana anterior ele fala que o Superior Tribunal de Justiça, aquela turma, tinha dado a mesma decisão para um crime talvez de uma maior gravidade, e aí eu não entendo, entendeu, querido? Se eu tô falando como ele existe, eu ainda não vi literatura de gravidade de crimes, entendeu? Claro. Mas se a gente, como ser humano, como cidadão, pessoas do bem, nós entendemos, e você relatou isso muito bem, que o crime contra a criança talvez seja o pior dos crimes, porque nós estamos falando de um ser indefeso, de uma criança que não pode se proteger, ainda com a presença da mãe. Então a mãe, ela é a barreira. Por lei, ela é a pessoa que tem que proteger. Sim. A mãe e o pai. Por lei, essas são as pessoas que elas têm que proteger. Por lei do ser humano, né? Na verdade, eu acho que está fugindo muito o ser humano, o próprio ser humano, ele está saindo muito do conceito do que é realmente a vida. Sim. Nós estamos aqui para viver e nós temos que nos unir. As pessoas têm que... Acabou o amor, não existe mais o amor. Eu pensei que após a pandemia as pessoas iriam se amar mais e não, as pessoas estão se afastando mais. Piorou. As pessoas cada vez mais estão... hoje em dia você quer ser uma pessoa boa, você tem 1 milhão de bloqueios para isso, porque as pessoas já te julgam como elas são. A maioria dos julgamentos acabam sendo julgamentos, né? E o seu caso, por exemplo, ele é um caso que ele não só representa para todos nós pais, mas como para todos nós pessoas do bem. Porque um cara como o Jairo, ele é uma pessoa que, o meu ponto de vista, ele não é um ser humano. Ele não deveria ser exemplo para ninguém como ser humano. É uma pessoa que eu conheço o pai dele, eles são de Bangu, ele é da Ministra de Franco, conheço eles há muitos anos, eu sei que o pai dele é uma pessoa, até onde eu sei, correta, né? Mas agora, ele fez uma vergonha para o país, ele fez uma vergonha para o Estado, ele fez tanto que foi o primeiro, né, a sair da Câmara dos Vereadores. Foi o primeiro vereador cassado e por unanimidade, 100% de... Foi 49 votos a 0, então foi 100% ali dos presentes que estavam, que votado aí com a cassação dele naquele momento, porque o Jairo não representa ninguém, né? O Jairo não representa, e aí eu estou falando de um vereador, ele não representa o cidadão carioca, ele não representa os pais desse país, ele não representa nem o ser humano desse país. Não representa nem um lado ruim do país. Não, ele é um sádico, com prazer em torturar a criança. Tive lá, falei com ele frente a frente e mandei ele descer e falou, era como se fosse um cordeirinho, né? Muito político, não tá nada acontecendo. E a mãe, né, a Monique, encobrindo tudo que ele estava fazendo. Por medo, você acha? Não, por fins financeiros, entendeu? A Monique sai do emprego de professora de uma escola municipal em Senador Camará, e ele vai lá e dá para ela um cargo no Tribunal de Contas do município, né? É um cargo desses fantasmas, né, que não precisa nem ir. Então vamos falar hoje que ela sai aí de R$4.000 para R$20.000. 5 vezes mais do que ela ganhava. Então, sem trabalhar, né? Sem trabalhar, sem fazer nada, para ficar jogando futevôlei na praia. Isso está claro, isso está lá, isso está nos autos. Não é liniel, não é presunção minha, nenhuma mentira ou qualquer levianidade. Isso é o que está lá, né? E fora os mimos, as vidas boas, o dinheiro, a ostentação, ir visitar os melhores lugares, né? Consumir das melhores coisas, conseguir frequentar ali os melhores shoppings e gastar. E ele tinha esse padrão de vida sendo vereador? Sim. O Jairo era conhecido como o cara que andava com dinheiro vivo, não andava com cartão de crédito, muito dinheiro, bolo de dinheiro. Monique, né, eu comecei a ver ela andando com os pacotinhos brancos com muito dinheiro. Eu não sei de onde vinha esse dinheiro, entendeu? O que eles estavam fazendo, quem estava provendo esse dinheiro, mas ele era conhecido como
O cara que não andava com cartão andava sempre com dinheiro vivo, fruto de alguma coisa, de muito volume. E hoje a sua busca é visivelmente para todas as pessoas que lhe acompanham, que a sua busca é uma busca interminável de justiça, que isso faz valer o pai que você é para o seu filho, né? É uma forma de você representar o seu filho na terra, é uma forma de você mostrar para o seu filho que você não esquece ele em nenhum momento. Por isso, prontamente que eu lhe convidei, você veio aqui, porque a memória dele te deixa próximo dele. Sim. Né? E você ter memória dele te aproxima. Então, quanto mais você buscar isso, melhor. E eu, de coração, estou te falando como um amigo, tá? Estou te falando como uma pessoa. Eu sei que hoje nada, infelizmente, pode trazer esse príncipe de volta. E a raiva, às vezes, que a gente possa carregar no peito, não estou dizendo para você achar normal ou não achar normal, muito pelo contrário. A gente vai ter que lutar por justiça, porque não pode ser um exemplo para a sociedade. O que vocês precisam entender é que não é o exemplo para mim, ou para ele, ou para o fulano, é para o exemplo da sociedade do cara que agride o filho, ou agride o filho dos outros, ou a mulher, ou alguma coisa. Eles vão ver isso acontecendo e vai dar força para eles fazerem isso dentro de casa. Vocês têm que entender isso. Tem muita gente que está sofrendo dentro de casa e não tem força, porque quando cria força, a justiça vai e acaba com a força da pessoa. Parece que o mundo está se tornando algo maligno e as pessoas não estão tendo conta disso. O mundo daqui a pouco está acabando, daqui a pouco tem pai matando o filho normal, né? Daqui a pouco já está acontecendo, está aqui um exemplo do meu lado. Não é possível que a gente ache isso normal, pessoal. Pelo amor de Deus. Isso é o tipo de coisa para quando essa Monique fosse solta, ter lá 100 mil pessoas na frente do local impedindo isso, porque é o tipo de pessoa que não merece andar na rua. Poxa, sabe o que vocês fazem a cabeça de uma pessoa dessa passar? Uma justiça pelas próprias mãos. Infelizmente, vocês obrigam as pessoas a pensarem isso. E sabe o que acontece? Uma pessoa é tão boa que não vai fazer isso, porque o coração, a bondade não permite, mas a maldade fica infiltrada dentro da pessoa, cutucando a pessoa a vida inteira. Eu estou falando alguma mentira? O que acontece, cara, é que a sociedade está muito descrente, né? Hoje existe uma máxima no povo de que o crime compensa. Exatamente. Né? E o crime está compensando, entendeu? O crime está compensando porque as pessoas estão fazendo os crimes os mais hediondos possível. E eu estou falando de crime hediondo, é o pior tipo de crime, de qualificado. E estão saindo pela porta da frente, né? Talvez era um crime que não podia nem ser, nem podia ser. Quando foi criado, tipificado o crime hediondo, era de que essas pessoas não poderiam nem recorrer, hoje se recorrem e ficam soltas, ficam pouco tempo. Então, assim, hoje a vida da gente, eu tô falando minha e sua, ela não vale nada, entendeu? Não vale. Então, assim... é isso que vocês estão mostrando. O povo não aguenta mais, entendeu? E aí vem o ministro com a decisão dele, com descaso. Qual é o nome desse ministro? Ministro João Otávio de Noronha. E você já obviamente, se manifestou na rede social, as pessoas foram até ele não teve manifestação. E nós mandamos e-mail, eu liguei pro gabinete do ministro, entendeu? Eu impetrei como aceno de acusação que aquela decisão dele, para que ele lesse o caso, ele fala de que desconhecia o habeas corpus, e ainda assim ele se ancora numa decisão própria, né? Por quê? Para não causar uma jurisprudência de uma decisão que eles já tinham feito. Exato. Entendeu? Então, assim, são pessoas altamente vaidosas, que se tornam inacessíveis, de que acham que estão acima do bem e do mal, e que a gente sabe aí que nos seus locais de residência acabam ainda esse tal do coronelismo, ainda existe muito no Brasil. Hoje existe os togados ao crime de toga, né? Então, assim, existem ministros, né, que são togados, e a gente está vendo isso aí o tempo todo, e a resposta para a sociedade é muito ruim, porque esse tipo de gente acha que está acima do bem e do mal. E eu tô falando para 1 milhão de pessoas agora que são seus seguidores, entendeu? Nós postamos, né, esse antes de ontem do menino aí com 8 costelas quebradas, agredido pelo padrasto e pela mãe, o menino pedindo socorro. E o que acontece? Estamos mostrando aí que isso aí acontece o tempo todo. Qual a resposta que a sociedade vai dar? Sabe o que está acontecendo? E corroborando o que você está falando, o menino foi,
apareceu o caso, ontem, no dia seguinte que aconteceu o caso, o padrasto apareceu morto. E aí a culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é... O povo não tem culpa. O cara amanheceu... Vocês estão entendendo a certeza da justiça com as minhas mãos? Mas é isso que estão forçando o povo a fazer, entendeu? A gente não está incitando, a gente não incita isso, a gente é contra totalmente isso, mas... Justamente, nós somos contra isso, é isso que a gente está buscando, isso, né? Nós tivemos juntos num evento com centenas de policiais militares do Rio de Janeiro, Está falando da premiação de embaixadores da paz que recebemos. Que tivemos e falamos, eu falei, porque há um sentimento, assim como uma máxima na sociedade de que o crime compensa, há uma máxima na polícia, não só do estado de Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro, de que prende, o policial prende e a justiça solta. E aí eu peço agora para quem está nos ouvindo, para os policiais do bem que te assistem, que estão ao seu lado, continue fazendo o trabalho, porque a nossa última barreira nesse país são os policiais do nosso país. Não vão para essa máxima de que a polícia prende e a justiça solta. Continuem prendendo, porque esses agressores precisam pensar 10 mil vezes antes de agredir um ser humano, uma criança ou qualquer pessoa no nosso país. Nós conseguimos agora a aprovação da lei Henri Borel. A lei Henri Borel, ela está para as crianças do nosso país, assim como a Maria da Penha está para as mulheres. A lei Henri Borel hoje traz qualquer pessoa que for omissa, ela vai ser responsabilizada. Se a criança morrer, ela vai ser responsabilizada penalmente. Ela traz como crime hediondo. Eu provei nesse país o que é óbvio. O óbvio nesse país hoje é lei. Hoje, crime contra a criança é crime hediondo, né? Precisou um pai, tá revoltado, perdeu um filho para... É absurdo, né? Se você, como ser humano, pensar uma coisa dessa. Nossa, eu falei, né? Eu falo com a Glória Pérez, nossa, um exemplo de mim como mãe, como ser humano. Tem todo um poder aí da imprensa, da Globo, tinha no momento, e ainda assim, até hoje, sofria com o que aconteceu com a filhinha dela, com a Daniela. Aquela guerreira, Glória Pérez, teve que perder a filha para conseguir transformar no Brasil o óbvio, o homicídio como crime hediondo. Precisa mais quantos Henri morrer? Precisa mais quantas crianças morrer? E aí hoje a gente continua aqui, uma das coisas que eu te falei, pedi para vir aqui para a gente falar, nós estamos aí lutando pelo Estatuto da Vítima. O meu filho é uma vítima fatal, eu me tornei uma vítima, mas quantas vítimas existem hoje no nosso país? E aí o que está acontecendo hoje, né, o foco da lei hoje no nosso país, e aí é épico, né, que todos eles falam, até o nosso judiciário, que todo mundo merece justiça, todo mundo tem o direito à liberdade. Mas qual direito à liberdade eu tenho? Qual o direito à liberdade do meu filho ter? Meu filho não volta, você mesmo falou, a vítima nesse país não tem direito a nada. Na verdade, estão calando as vítimas do nosso país. Eu botei um agravo regimental como assistente de acusação, me habilitei como assistente de acusação no caso do meu filho, pedi para falar só, eu sou vítima, me ouve aí, ô ministro, me ouve aí, eu vou para Brasília. Não, existe uma súmula 208 do STF, de que ela cala a boca do assistente de acusação. Eu não pude ir para Brasília sustentar, meu advogado também não pôde, e aí a gente acaba na mão do Ministério Público Federal, que não conhece o caso, nunca soube do caso, nem o promotor do caso é possível, não é permitido. Uma pessoa que está lá em Brasília, que nem conhece do que aconteceu, que estava passando no corredor, vem aqui, fala aqui, defende aqui esse menino aqui. E aí o subprocurador foi lá, não falou nada. O ministro manteve a posição dele, eu vou manter solta, porque são altamente vaidosos, não corre, não dá a volta. É quase que igual gado. Próximo caso. Não estavam nem aí. E nós estamos falando do caso mais icônico no nosso Brasil de violência contra a criança. 48 países foi o caso do meu filho, como o mais assistido, e o ministro simplesmente ignorou. E ele fala que na cabeça dele não era um caso de alta gravidade. É absurdo, cara. Cara, Me desculpa, mas Nada, É absurdo, cara, o que a gente está vivendo nesse país. O que a gente está vivendo, eu concordo com você, realmente é absurdo. Que eu não
não consigo deixar de ver essa tatuagem, o rosto desse príncipe. Eu sinto a energia dele aqui, cara, é incrível. Assim que você entrou, você viu a minha filha... Beijando, né? A minha filha, muita gente sabe, quem não conhece, ela tem um grau de autismo e ela se impressiona com detalhes. E assim que ele chegou, ela abraçou o braço dele, beijou o braço dele, falou menino e deu um sorriso. Algo não comum. E a energia dele aqui, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Ele, quando ele está falando do filho, quando ele solta energia e ele sente o filho dele e a gente sente o filho dele também. É algo que é inexplicável, é algo inexplicável. E quando você chega em casa... desculpa te fazer essa pergunta, eu tô te fazendo, eu tô me colocando do teu lado, cara, eu tô me colocando aí sendo entrevistado na sua situação e eu não acho caminho, sabe, eu me sinto numa situação desesperada, porque eu vejo perdendo o amor da minha vida e o quanto é difícil a gente ser tratado como algo que não é ser humano. Cara, você é um ser humano, isso não pode existir. Qual é o nome desse ministro? João Otávio de Noronha. João Otávio de Noronha tem rede social? Não, eu vou pedir minha equipe para tentar entrar em contato com ele, eu quero fazer um podcast com esse ministro, eu vou fazer o possível, eu vou colocar toda a minha equipe para encontrá-lo, e se ele não aceitar, né, fazer, eu vou ter uma notificação, eu vou notificá-lo que nós estamos querendo saber a resposta dele. Ele dando esse ok ali de ser notificado e não aceitando, eu passo para vocês, mas eu vou procurar a rede social, tudo, eu vou colocar tudo aqui no link, vamos até ele, vamos perguntar por quê. Por que isso está acontecendo? Hoje a Monique está solta. A Monique está solta e, pasme-se, a Monique não está solta em prisão domiciliar. Ela não está solta com tornozeleira eletrônica, não. A Monique está solta sem qualquer restrição. Ela pode estar agora fora do país, por exemplo, entendeu? Sem o passaporte ter sido preso. Não é possível. É possível. O ministro, ele soltou sem qualquer restrição. Ou seja, daqui a pouco ela está com o Instagram postando foto com as amigas. Ela já está postando. Não é nesse momento, lógico, quem acompanha aí sabe o Instagram dela, ela postando como se tivesse nada acontecido, o dia a dia. Por último, agora me mandaram, acho que anteontem, ela fazendo uma convocação para estar aqui, que vai ter no Rio, na Lagoinha, com o pastor, né? Esqueci o nome dele aqui agora. Chamando os seguidores dela para estar com ela junto quase que numa live, entendeu? A Monique acha na cabeça dela que ela vai se tornar no Brasil aí com uma referência de coitada. Uma mãe que perdeu o filho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A Monique, hoje ela tá solta e hoje ela quer demonstrar arrependimento às pessoas ou ela demonstra como se nada tivesse ocorrido? Nenhum, cara. Desculpa, porque eu não acompanho essa pessoa. Quem conhece Monique sabe da pessoa manipuladora que né? Infelizmente eu convivi lá 10 anos, né, entre o namoro e casamento, por N motivos, entendeu? Eu sou muito família, eu acabei casando e eu não casei para me separar, eu tenho valores familiares, valores bíblicos, né? Quando vocês casaram, você era bem sucedido financeiramente? Sempre, na verdade, eu que trouxe Monique para morar comigo e paguei a faculdade dela, ela não tinha faculdade, paguei a faculdade, paguei todos os estudos, o que ela precisava, paguei depois para ela fazer novos concursos e o que ela precisava, né, de apoio, eu sempre estava prestando, financeiro, familiar, tudo, né? Ela sempre quis mais e mais e ela foi conseguindo mais, só que até certo ponto. Eu sou um cara trabalhador, assalariado, eu tinha meus limites financeiros e eu não conseguia dar algo mais aí, talvez, do que ela quisesse. E aí ela vai e conhece o Jairo e... vocês estavam em relacionamento quando ela conheceu ele? Casada comigo. Então ela começou a me trair. Sim, começou a me trair com o Jairo. E ali, depois dessa traição ali, ela vai, pede a separação e vai morar com o Jairo. Então já iniciou uma coisa da pior forma possível. Da pior forma possível. Cara, infelizmente é difícil falar isso aqui, eu pouco falei, preferia nem falar, né? Sim, pode falar. Mas, enfim, eu já falei, né? E só
que não, isso não vem ao caso, né? Sim, claro. Mas, enfim, a gente, uma máxima, isso é importante falar, né? Que eu ouvia, né? Isso para mim hoje faz bastante significado. É o seguinte, cara, que a gente só conhece a pessoa depois que se separa, né? Isso para mim, né, sempre era falado, mas, cara, você tá ali no relacionamento, você tá trabalhando, você sabe que você, tem que acordar cedo, tem que chegar e trabalhar e botar comida dentro de casa, e não pode falar, as contas não param, e tem todo um ambiente familiar, tem teu filho, precisa da atenção, você precisa da atenção da esposa, você precisa não deixar faltar nada, plano de saúde tá aí, enfim, vivemos ali um momento de pandemia crítico no nosso país, que você ficava preocupado se teus familiares ali iriam pegar uma doença que você não sabia se iria voltar, então assim, era um monte de variável que ia acontecendo. E depois, cara, que eu me separo, né, eu não casei para separar, como eu falei, e ali, cara, eu era muito preocupado o que iria acontecer com meu filho, porque eu também sou filho de pais separados, eu sei que é ser filho de pais separados, meu pai separou da minha mãe, tinha 4 anos, o meu filho também separou, quando eu separei da Monique, também tinha 4 anos, então assim, eu sei o que eu sofri, a ausência do meu pai, pedindo meu pai, não ter meu pai, e aí daqui a pouco vem uma nova referência familiar, um padrasto que começa a complicar a cabeça da criança, e assim, quando eu me separei, depois eu comecei a ouvir das amigas da Monique, pessoas próximas, familiares dela, que esse do Jairo não era o primeiro, entendeu? De que ela tinha me traído, né? Eu ali na pandemia, cuidando do meu filho, cuidando do trabalho, trabalhando igual um maluco, porque eram inúmeras reuniões que eram feitas, né? E cuidando, e aí a Monique falava que ia pra academia, voltava 4 horas depois falava que ia pra escola, que ia ela ver negócio de merenda e tudo mais, e voltava horas depois, e depois a gente fica sabendo que aqueles cenários que eu tava ali ficando com meu filho, trabalhando, mantendo, né, o ambiente social, ela tava com o Jairo, depois eu descubro que ela teve outros relacionamentos antes também, de outros casos, e até vezes eu ali à noite com meu filho e ela indo para motel com outras pessoas, entendeu? É difícil, muito difícil, né? Você falar sobre isso, né? Esse sentimento de traição. Nunca falei porque não vi o caso, né? Até no começo ali me perguntavam, Monique é uma boa mãe? Sim. No ambiente ali familiar, ela não era uma má mãe, né? Eu não deixava, nunca deixei a Monique dar um tapa no Henri, entendeu? Era aquela mãe de muito dar, muito brinquedo. Mas depois que se separou, tudo mudou, né? Esse status, esse interesse pelo dinheiro, de ser a mulher lá do Jairo, não sei o que ele estava proporcionando para ela, ou falando que poderia propiciar, isso vislumbrou a cabeça de uma maneira que ela vendeu o filho, entendeu? E ela vendeu o filho completamente, entendeu? De forma de que ela achava que do bem e do mal, de que se ela era genitora, ela também tinha direito sobre a morte. É difícil falar sobre isso, entendeu? Mas a cabeça de um sociopata, de um psicopata, de uma pessoa sádica, de uma pessoa ruim, a gente não entende porque a gente é pessoa do bem, entendeu? Você tem referência familiar, eu tenho referência também, a gente sabe o que é. Você é um ótimo pai, eu vi aqui, cheguei, cara, o amor que você tem pela sua família, pela sua filha. Então a gente tem referência do que é família. Então a gente não consegue entender, né? Mas eu tenho seguidores também aí, né, que vão nos ouvir e tudo mais, que, assim, não conseguem entender, né, esse cenário, não conseguem entender como, mas tá aí, a gente consegue mostrar uma mulher, né? E antes ficavam, não, é o pai é uma pessoa ruim. Quantas vezes eu ouvi de amigos que iam procurar o próprio conselho tutelar, dava a guarda para a mãe, o juiz dava a guarda para a mãe, porque a mãe é mais boazinha ou é o cenário mais fraterno do que o próprio pai. E hoje a gente vê aí, tem muito pai que é mais mãe do que muita mãe, entendeu? E vice-versa, aqui não está um lado puxando para o lado do pai, lado para a mãe. A gente está aqui falando o lado da criança, entendeu? E é isso que me preocupava, porque o meu filho, cara, ficou ali no meio, entendeu? E assim, eu nunca
sempre, se você olhar nas conversas, isso foi icônico para todo mundo, era sempre minha conversa com a Monique, era amistosa, nunca agressiva, de uma forma de que eu não queria causar um mal pro meu filho. Porque se eu fosse num embate com ela, quem ia sofrer? Eu já estava sofrendo, cara... Eu também sou desde 16 anos aí sofrendo, correndo atrás para chegar em algum lugar. Então isso aqui, para mim, eu aguento, essa carga eu aguento. Agora, meu filho não, entendeu? Então, assim, o foco, e hoje é meu foco, sempre foi meu foco, é a criança, entendeu? Porque a gente sabe que se separa e fica lá um lado puxando pro outro, é uma mãe puxando, querendo uma coisa, o pai puxando da sua forma e a criança lá no meio. O nosso foco não é pai e mãe aqui, o nosso foco é a criança. Hoje você vê que, infelizmente, ele não está mais conosco e você vê que mesmo que você consiga atingir os seus objetivos, né, que é permanecer com eles presos, você sente a sua força de ajudar a não acontecer isso com outras e outras famílias. É algo insaciável. Nunca vai parar, não é verdade? Ô, Rafael, o que acontece? A vida a gente perde a graça, cara. Entendeu? Quando meu filho faleceu, eu fiquei 3 dias sem tomar banho, brother. Eu fiquei 3 dias sem... eu não consegui ver mais uma semana à frente. Quando o Henrique faleceu, eu não achava que eu não terminava aquele dia. Depois eu não conseguia. Já pensou em se matar? Lógico, várias vezes. O que te segura, por Deus? O que segura essa... Eu quero hoje conversar com você aqui algo que você não tenha conversado com outras pessoas. Eu quero te conhecer, eu quero entender como é que é a sua cabeça antes do seu filho, antes do ocorrido do seu filho, como era o seu relacionamento, como você mesmo falou aqui com a Monique, você tinha um relacionamento que ela começou a, por diversos momentos, saía e tinha indícios de traição que depois você viu que era traição. Nesse momento, o seu relacionamento, ele se encontrava num relacionamento para você seguro, um relacionamento que você via que era um relacionamento seguro. Por exemplo, a minha mulher, ela está indo malhar com certeza absoluta e ela vai retornar porque ela está malhando, ou não. Ou, pô, estranho, ela está saindo, ela está demorando. Então, foi ficando pior cada vez mais e de forma que se tornou insuportável, entendeu? Eu lembro que numa das últimas conversas na minha casa, eu encontro um desses gel aí, né, de sex shop na bolsa da Monique e por acaso ela deixou à vista e tudo mais. E eu falo, Monique, que é isso? Você não tá usando isso comigo, pô? Entendeu? E aí ela dá uma desculpa escabulosa, aí eu falo assim, cara, eu quero conversar com você. Você não tá dando exemplo como mãe. Ali tem uma criança, ali tem o seu filho, entendeu? O que incomodou foi o exemplo que ela poderia passar pro filho de uma destruição de um relacionamento. Totalmente. Então, pelo que eu vejo, você via uma menina, talvez que você tenha chamado sua atenção fisicamente, de beleza e tudo, que você tentou ter um relacionamento com ela, como é um relacionamento de um casamento normal, mas você via que, e dentro disso você, não vou usar a palavra comprava, mas você passava para ela um além a mais do que só gostar de você, do que só você proporcionar o amor, né? Você dava uma vida para ela, onde isso segurava ela, digamos assim, né? Eu acho que sim, cara, e é meio que natural, né? Porque se você tá formando tua família, você quer dar o melhor para sua família, claro, né? Claro. Você quer dar o melhor para sua família. Eu faço com a minha esposa, claro. Lógico, você quer encher de mimo, o carro que você puder dar o melhor, a gente vai estar sempre dar, assim como para os nossos filhos, entendeu? E como você falou, você é de Bangu, deve ter conhecido o Monique lá, né? De Bangu. O Jairo, né? E você sabe qual é a realidade. Então, assim, Monique sai de uma realidade de Bangu, na rua Boiobi, né? Ali, próximo ao Rio da Prata. Não preciso falar, quem é da região sabe. Sim. E vai morar comigo numa cobertura de frente pro mar, entendeu? Cara, eu sempre trabalhei muito, ganhei meu dinheiro digno, cheguei onde eu cheguei muito pelos meus estudos e... E hoje você trabalha em que hoje a sua fonte de renda é o quê? Cara, eu sou engenheiro, trabalho talvez ainda a maior empresa de engenharia do nosso país. E também eu tenho um comércio aí de motos elétricas no Rio, que a gente está administrando, estamos indo para complementar a renda, né?
O processo do meu filho, eu gasto muito dinheiro, né, para fazer justiça. Você ainda paga para fazer justiça. Infelizmente. É inacreditável isso. A gente tem um Ministério Público, graças a Deus, o Dr. Fábio Vieira, excelente, mas falo para ele desde o começo, meu papel de pai, entendeu? Para eu botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir todo dia de que eu estou fazendo o meu melhor, de que eu estou assistindo o Ministério Público, a ação é no Ministério Público, é o fiscal da lei desse país, é entendido como crime contra a vida, entendeu? A materialidade está lá, o corpo do meu filho está no caixão, entendeu? E eu sempre falei com o Dr. Fábio, desde a primeira vez, Dr. Fábio, eu estou aqui para te assistir, então eu já tenho mais de 5 advogados que já passaram comigo, sempre tentando botar os melhores advogados para assisti-lo. Infelizmente, o meu advogado, um dos meus advogados, se tornou advogado do Jairo, um absurdo. Um absurdo, entendeu? Totalmente antiético. Qual o nome desse doutor? Doutor Flávio Fernandes. Doutor Flávio Fernandes, isso daí já passa do respeito até à própria OAB. Isso aí já está mais claro do que a busca de dinheiro, não a busca do seu comprometimento com a lei, com a justiça, do que outra coisa. Você me desculpa, mas isso é um papel vergonhoso para os advogados. Isso, querido, eu tive que abrir um TED, né? Existe um processo disciplinar na OAB contra ele. Você mesmo, eu já vi sua expressão mudar quando eu acabei de falar para você, imagina para mim, que estou com um cara do meu lado, recebendo na minha casa, e do dia para noite ele vai lá... Vira seu inimigo. Vira meu inimigo, conversando com... E ele fala, verbalizou isso. A gente tem áudio, vazou os áudios dele falando que ele entrou para ser defesa do Jairo para causar o caos no processo, entendeu? Um cara que teve na minha casa falando que era cristão, de que na família dele não ia admitir uma coisa, ele defendeu um assassino. O cara chamou o Jairo de assassino numa live. Esse tipo de atitude é que dá o álibi do psicopata fazer alguma atitude, porque ele fala assim, não, eu posso fazer, até o advogado vai me ajudar. Você é assistido por um cara desse que é presidente da Associação Nacional de Criminologia, da ANACRIM. Você acredita que um cara desse, que defende criminoso, até defender criminoso é que todo mundo tem que ser defendido, ok, mas um criminoso serial de criança. Em algum momento ele achou que você estava errado no processo? Não, ganância. Por isso que o caso do meu filho ele é emblemático, né? Estamos falando da ganância da Monique, da ganância de advogados, da ganância de um monte de gente envolvida e talvez da ganância até de um ministro, né? O seu filho, em algum momento, quando ele chegava com você, né, em vida, ele expressava que ele estava se sentindo mal com o Jairo? Cara, logo na primeira vez que eu vou pegar ele, né, no Majestic, né, lá nesse apartamento que a Monique foi morar com o Jairo, logo que eu pego, né, quando eu fui de carro de aplicativo para casa, ele fala que o tio tinha machucado, mas que era sonho. Mas eu falei, como sonho? Não, a mamãe falou que é sonho. Eu falei, filha, é sonho? E eu ligo para a Monique e falo que eu quero saber quem é esse tio, não conhecia Jairo. E que sonho é esse? Não, esse é sonho. Já era ela. Você estava sonhando. Já era ela, entendeu? Por isso que eu volto a afirmar. É muito difícil como pai. O Jairo, serial, né? Ele já poderia ter sido parado, né? E tá aí, né? Conseguimos mostrar, hoje a gente mostrou e vários, não vai ser poder político que vai tirar ele. Mas a Monique, ela teve todo o poder, todo o momento para tirar o filho dela do cenário de agressão. Ela sabia das agressões e nada fez. Ela é pior do que o Jairo. A Monique é pior do que o Jairo. Como tudo, ela é uma mãe, entendeu? Não é uma mãe, não, ela é genitora. Isso, hoje a gente não chama mãe. Então, assim, o Jairo talvez não tivesse sentimento nenhum pelo meu filho, não tinha sentimento nenhum. Mas ela gerou aquela criança. Então, era ela que era para tirar o Henri daquele cenário. De me imaginar em você em coisa, eu fico tão nervoso, cara, cara... Mas porque você é uma pessoa do bem, cara, uma pessoa que é um pai, que tem família, você tem referência. A gente sente isso. Mas quem já vive isso, ou quem não tem o mínimo de sentimento, já é desprovido. Você acha que é o mal, o Reinaldo? O próprio bicho ruim? Você falou bem, cara, de que
e me ilustrou, né? Ah, tá, pai contra filho, filho contra pai, pai matando filho, pai matando filho. Tá aí, cara, é fim dos tempos, entendeu? Não vamos justificar isso, porque isso é um repúdio na nossa sociedade. Mas biblicamente fala que no fim seria assim, entendeu? E nós estamos vivendo o fim, né? O fim da raça humana, infelizmente, porque tudo que tem de ruim está acontecendo e é uma normalização do ruim, entendeu? Puxa, não é prerrogativa talvez no nosso país, mas no nosso país, se fosse talvez num país mais sério, Jairo e Munique, nós estamos falando de 1 ano e 7 meses, Rafa. País sério, o Jairo teria morrido na cadeira elétrica. Há muito tempo, já teria sido condenado há muito tempo, entendeu? E tá eu aqui gastando rio de dinheiro, né? Eu já gastei o valor de um apartamento na Barra da Tijuca com tudo isso, cara, entendeu? E aí eu montei uma empresa porque o dinheiro não nasce em árvore, entendeu? Não tem ninguém que bate na minha porta e fala assim, Leniel, tu tá precisando de alguma coisa? Ajuda, não, estado, ninguém, coisa, a própria esquece. Câmara dos Vereadores. Esquece, não tem ninguém, cara, que me procurou, falou, Leniel, precisa de R$1 para pegar um ônibus para ir lá no Ministério Público? Você precisa de um dinheiro aí, cara, para pagar uma conta de luz? Não vale ônibus, nada. Você pegar um transporte. E na verdade hoje eu faço o contrário, cara. Na verdade, eu tenho tudo que o meu de recursos. Nós abrimos uma associação, uma ONG chamada Henri Borel. Sim, eu sei. Falei para você, espero que você esteja com a gente nessa empreitada, nesse caminho para ajudar milhares de crianças, entendeu? Não tenho a pretensão de ser o Estado, entendeu? Na verdade, eu estou fazendo o papel do Estado. Você se vê um político? Cara, não é que eu não tinha nem pretensão nenhuma, nunca tive pretensão de ser político, entendeu? Agora, se um dia for necessário... Como deputado, você não pensou em entrar? Zero. Na verdade, a gente, se puder fazer sem precisar, né? Mas, infelizmente, quem tem poder hoje é quem tem o poder da caneta, né? Assim como quem tem poder hoje tem que estar lá no judiciário, lá em cima, no Supremo, entendeu? Cara, até direito, agora eu tô querendo fazer. Entendeu? Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acordo e durmo pensando em fazer alguma coisa. E hoje eu não luto mais só pelo meu filho. Hoje eu luto pelo meu filho e milhares de crianças. E eu falei para você, né? Não aqui, mas falamos ali fora. Conheço a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni. Me ajudou, me ajuda mais, me ajudou mais do que a minha psicóloga. Porque é uma pessoa que viveu, né? Só que me atemorizava muito e me atemoriza que o que aconteceu com ela. 14 anos se passaram e aquele casal imundo, aquele casal agressor, o pior da raça da sociedade, que matou aquela linda menina indefesa, está solto. E outra, saíram pela porta da frente de mão dada juntos. Quer dizer o seguinte, Monique e Jairo, que até hoje não falaram o que aconteceu, tá? Não falaram em sede policial, não falaram para a imprensa, não falaram nos depoimentos em juízo. Na verdade, uma maneira muito, muito psicopática, muito sádica, muito cruel. A Monique só fala que 3 pessoas sabem o que aconteceu naquela noite no apartamento. Deus, Henri e Jairo. O que ela quer dizer? Que ela não sabe de nada, coitadinha. Ela estava dormindo, né? Meu filho foi brutalmente assassinado, querido. 23 lesões, tá? Lesões de agressão. Ele sofre em silêncio, né? Segurou no braço, como se a mãe tivesse segurado ele no braço. O Henri foi brutalmente assassinado naquela noite, Rafael. É muito difícil como pai viver e acordar com isso. Que meu filho, sem qualquer possibilidade de sobrevivência, sem qualquer possibilidade de se defender, morreu numa posição fetal sendo agredido pelos aqueles 2. Você acredita? E aí... O que eu vou falar? O que eu posso falar para minha mãe e para meu pai que sofre até hoje? Eu tenho psicóloga 2 vezes por semana, inclusive fiz há pouco, psiquiatra 2 vezes por mês. Então, assim, remédios e mais remédios, amigos, pessoas do bem, a igreja por trás, oração, eu sei que está de joelho, mas quantas pessoas que não têm essa condição, não têm esse tipo de amparo? Entendeu? Então hoje eu luto pelas pessoas que querem lutar e não têm forças. E é difícil, querido. Tinha dias que eu queria me isolar, queria ficar no apartamento trancado, não falar com ninguém. E não, eu tinha que tomar meu banho, pentear meu cabelo, ir lá falar com a imprensa, porque eu sabia o seguinte, se eu não fizesse aquilo, quem iria fazer? Monique e Jairo tá lá nas conversas, eles queriam, e a Monique falou para a família dela, ó, esse pesadelo vai acabar.
e ela tá falando isso hoje para os seguidores dela, esse pesadelo vai acabar e ela vai sair por aí viajando. Como eu e você, passeando com a vida normal. Como, não é nem como a justiça permite, mas como um psicológico de uma pessoa permite isso. A pessoa conseguir viver com isso para a vida inteira não tem como. Eu acho... cara, pela primeira vez na minha vida eu te falei isso no dia do evento, e aqui eu fico sem palavras, porque você falou, imagina, eu começo a tentar imaginar e eu interrompo a minha mente. Eu não quero que a minha mente imagine algo tão forte, porque é uma coisa tão forte que é um sentimento que eu não quero sentir, sabe? Eu não quero crescer esse sentimento dentro de mim. O início dele já me machucou muito. E hoje você, vivendo isso, eu imagino... cara, imagino de verdade. Não consigo imaginar a proporção que é, mas 1/3 do que é... Muito difícil, cara. Vocês não têm ideia, assistindo em casa, eu sei que muita gente se comove e tudo, mas você tá perto da pessoa e você sentir a verdade na pessoa é algo sem palavras. Eu te perguntei se você tem vontade de ser pai novamente. Sim. E você vê outra criança te abraçando, outra criança te chamando de pai, você sente isso? Sim, você consegue ver essa cena? O que acontece? Nada nem ninguém vai substituir o meu filho. Não, isso é insubstituível. O Henry é único, muito desejado, uma criança de 4 anos acima da idade dele, parecia que tinha 8, e assim, muito amável, um gentleman, uma criança muito dócil, para mim é um anjo, né? Assim, meu filho não é substituível. Literalmente ele é um anjo. Mas eu tenho vontade de ter outros filhos. Eu prometi para o Henrique que teria irmão. Eu perguntava, filho, você quer um irmão? O Monique cerceava aquilo, mas ele era uma criança que, assim, ele socializava com as outras crianças, mas era um pouco tímido. Mas depois que brincava, e assim, você via que ele era carente de um amigo, ele pedia um amigo, né? Na pandemia ele pediu, a gente correu atrás de amigos da escola para que fossem familiares, e eu via que meu filho iria se dar muito bem com amigos, né? Com outras crianças. Eu queria ter dado um irmão pro meu filho, e assim como eu tenho vontade de ter outras crianças, eu até brincava, né, de querer ter mais que 6, né? Você falou ali 11, né? 11 eu sempre... isso era de ter um timezinho de futebol. A nossa geração, infelizmente, não se aposenta. Então, assim, pra gente ter o lar sempre cheio, a casa sempre cheia de amor. E filhos é isso, né, cara? Cada um da sua maneira, cada um com seu jeitinho, mas é quem vai contar a nossa história. Entendeu? E o que aconteceu comigo é muito brutal, né? O que aconteceu com meu filho foi terrível, porque inverte-se tudo o ciclo da vida, né? Meu filho foi gerado para contar a nossa história, para fazer a diferença na sociedade, para ser um novo Einstein, um novo desenvolvedor de uma vacina, e hoje eu não tenho mais o meu filho. Então eu tenho vontade de ter outros filhos para contar a nossa história, para contar a história do Henry, para dar seguimento à vida, porque a minha vida mudou, cara. Eu não sei como é que foi a sua, como é que você era a sua vida e a sua vida após, entendeu? Mas eu sou um Leniel antes, após Henry, entendeu? Então, a minha vida mudou de amor, de tudo, de ideia de futuro, né? Fiz uma previdência muito boa para o meu filho, tá até hoje. Tudo de bem que eu tinha já era tudo para ele, né? Eu poderia ter outros filhos, mas eu sabia o seguinte, o que eu tinha conquistado naquele momento era dele, entendeu? Os próximos, vamos trabalhar mais, vamos correr atrás mais, mas aqui tá garantido, entendeu? Para a escola, para a faculdade, para o que ele precisasse. E hoje, cara, meu lar, minha casa é solidária, sou eu e a minha recordação do meu filho, o quartinho dele lá tá íntegro, com todas as coisinhas dele. Hoje ele ainda tem um quarto no seu apartamento. Tudo tá lá. E você sentia a presença dele? Todo momento, cara. O Henry me dá força, me dá vontade de lutar.
Essa coisa da gente lutar por outras crianças vem dele, ele me deixou esse legado. Com certeza. Eu tenho certeza que essa minha luta por justiça que eu tô fazendo, ele faria igual por mim, entendeu? Quem conhecia meu filho, quem conhece o Henri sabe da criança gigante, família que ele era, que iria lutar por qualquer um. E é uma criança gigante que protegeu a mãe dele não protegeu ele, você imagina. Ele bancou mais a mãe dele do que a mãe dele bancou ele, para você ver quem era o Henri, entendeu? Ele segurou com volta o que estava sofrendo, né, para não falar, para não que o Jairo estava ali na cabeça dele ali de que se ele falasse iria matar a mãe ou que ia matar o pai, que ele ia fazer e aconteceu, a coisa que o sádico faz, né? E ainda assim ele foi lá e segurava com volta para que a mãe dele não sofresse, né? Então assim, esse era um Henri que me deixou um legado. Para todos nós. Me machuca muito esses dados da Unicef, são 19 crianças assassinadas por dia no nosso país, não sei se você sabe esses dados. É um genocídio todo dia, são 19 Henris assassinados todo dia no nosso país e ninguém estava fazendo nada, entendeu? Por que, querido? Por que ninguém estava fazendo nada? Eu tenho a resposta para isso, porque criança não vota, entendeu? Nós estamos falando para um Brasil inteiro aí, para milhares de mulheres, milhões de mulheres que estão te assistindo, que estão nos assistindo, mas a mulher só começou a ter voz no nosso país a partir do momento que ela começou a votar, né? Assim como os idosos, assim como os negros, assim como os demais, só começaram a ter voz quando começaram a votar. Então assim, que o pessoal do nosso país, que as pessoas que têm poder de votar, votem corretamente, porque é um direito que muda toda uma história, entendeu? Muda todo um sistema. E as crianças não estavam sendo protegidas, não são protegidas, não tinha ninguém por elas, muito poucos gritando. Por quê? Porque criança não vota. Quem é que está lá levantando a mão? Não está acontecendo nada com os filhos deles, entendeu? E não tem nenhuma criança que vota, vão nas escolas bonitinho e tudo mais, vão botar a escola. Mas, sabe, aquelas crianças ali não votam. Hoje você se sente mais abraçado pela esquerda ou pela direita? Cara, eu não tenho nem esquerda nem direita. A gente tem um Brasil aí grande aí para fazer apoio. O que eu posso falar, acho que hoje é público, eu já falei, é que o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele me ligou. Aí ele me ligou lá no começo como pai, eu até me emociono, cara. Como pai, ele tem uma filha pequena, tem os filhos, ele sabe o que é ser pai e me ajudou, me impulsionou para que eu corresse atrás da lei Henri Borel. Nem por causa disso quis fazer política com isso, entendeu? Não me chamou em Brasília lá para sentar e falar assim, fui eu que ajudei a aprovar, não, entendeu? Então isso me mostra um lado humano do Jair Bolsonaro, entendeu? E eu já me manifestei a favor, entendeu? Acho que isso me mostra, né, que as pessoas que estão do nosso lado, que não apoiam, que são do bem, me mostra aquela figura do nosso presidente como uma pessoa do bem, entendeu? Não quis fazer política com o caso do meu filho, nunca, entendeu? Teve oportunidade, eu talvez fosse lá, entendeu? Talvez eu falasse, aparecesse do lado dele abraçado, mas não fizemos. Porque não vai ser numa causa trágica que ele vai ganhar voto, entendeu? Pelo contrário, me ajudou, disponibilizou o deputado Hélio Lopes, né, para a gente começar o projeto de lei. Eu disponibilizei meus advogados, o amigo dele, doutor Ailton Barros, que me ajudou, estava comigo, eu apoiei agora aí, que veio candidato a deputado estadual. É amigo pessoal do Jair Bolsonaro. Tem uma delegada com você também. A Paula Meri também está comigo aí o tempo todo. Aí hoje a Paula, um amor, uma pessoa muito do bem, que veio a deputada federal também, que a causa dela é com relação às crianças, já prendeu inúmeros agressores no nosso país e tem nos ajudado, porque é esse tipo de pessoas que a gente quer do nosso lado, entendeu? Se é esquerda ou direita, eu não quero me manifestar nesse momento, mas eu quero deixar claro, essas pessoas que nos ajudaram, elas merecem o mérito, entendeu? Sim, o nosso presidente... Ontem a gente estava falando, eu não sabia desse episódio do presidente,
Vocês sabem que eu não me manifesto exatamente, a postura que ele está tendo é a minha. Eu não sou a favor nem da esquerda nem da direita. Eu sou a favor da pessoa que realmente faça a diferença e faça o bem. E o que aparenta para todos nós, não temos como ter certeza, mas o que aparenta para todos nós é que o Jair Bolsonaro, entre ele e o Lula, é a melhor opção de voto, porque está aqui um exemplo de um pai, aqui não é nada programado, aqui ninguém está falando nada de política, ninguém está ganhando absolutamente nada para isso, né? Mas eu não tinha me manifestado ainda sobre, e agora eu me manifesto e digo que o meu voto é do Bolsonaro. Sim, o meu também é. Por causa do que você está me falando agora, da humanidade que ele teve e de não buscar o voto por isso. Ele fez de coração, diferente de pessoas que fazem mostrando, querem mais o resultado de mostrar do que o próprio bem que está fazendo. Então o meu voto vai ser do Bolsonaro. E talvez é por isso que a gente viveu esse momento agora aí de domingo, de urna, né? Porque é um cara que não quer aparecer por mérito, não por aparecer, entendeu? Então assim, cara, muito humano, entendeu? Muito aberto, né? Me ajudou sem querer aparecer, então assim, por isso que eu não poderia te falar, não deixar, tô falando exclusividade aqui no teu podcast. As pessoas às vezes me perguntam, por quê? Tá aí o porquê, eu tô me manifestando. Toda vez que me liga, a gente chora junto, entendeu? Talvez ninguém nunca viu o Bolsonaro chorando, mas eu já vi, Leniel, e a gente chora junto, porque nós estamos falando de criança. Dá pra ver nitidamente como você se emociona quando você começa a querer falar dessa conversa com ele. Porque, cara, nós estamos falando de pai e papai, cara, como eu falei com ele de pai e papai, entendeu? E é muito difícil a tua revolta quando eu vejo, né, querendo fazer mais, você tá aqui disponibilizando a sua casa, o teu programa, pra gente falar sobre um assunto, cara, que é revoltante, que a gente, se tem asco, se a gente tem revolta, é um assunto com relação a uma criança. É um assunto que faz mal. Faz mal. Você não tem ideia, é um assunto que machuca, é um assunto que, porque vai contra tudo que a gente aprendeu na nossa vida, que o bem é o bem, que a criança não tem maldade, que é um anjo e tudo mais. Então, bate na nossa mente, assim, o que será que é o bem ou não, né? Por quê? Na verdade, vem aquela palavra por quê. Algum momento você já desacreditou de uma força de Deus, alguma coisa assim? Não, na verdade, quem me mantém de pé todo dia é Deus. Eu só cheguei aonde cheguei por causa de Deus. E aí, tudo que vem acontecendo, cara, vai me mostrando ainda mais que Deus está no controle de tudo, né? Não tô falando aqui que Deus matou meu filho, ele deixou eu levar meu filho, não é isso, entendeu? O pecado do homem, a maldade do homem vem lá de Adão e Eva, então assim, Deus não mandou Adão e Eva pecar, e assim, a gente vai pecando o tempo todo e a gente tá falando de ser humano, entendeu? Mas eu sei que num sistema, cara, tão complexo que é a vida, né? A gente quando pega um trânsito aqui na linha amarela, ou pega um trânsito, você vai ver quantos carros, quantas vidas. Se você vai diminuindo o foco, você vai ver que, ali tem 1000 carros, aí quantas famílias que tem ali dentro, pessoas e quantas coisas. Então é um sistema muito complexo, mundial para se administrar. E Deus, cara, tem que administrar tudo isso para, por exemplo, fazer eu encontrar você, por exemplo, entendeu? Talvez humanamente a gente nunca ia se encontrar, né? E aí tem uma frase, cara, que na minha infância eu ouvia muito. Minha mãe, cara, batistona, né? Falava e eu, cara, não tinha muito significado, mas para mim tem hoje. Cara, Deus não une pessoas, Deus une propósito, entendeu? E aí pra gente estar aqui hoje falando, cara, tem um propósito nisso tudo, entendeu? Quantas milhões de pessoas aí vão nos assistir. E que, cara, levantem, acordem, ajudem-nos a lutar por justiça, não desiste de justiça. Nós temos um Deus de justiça, tá? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, assim, Deus, cara, pra mim é tudo. E eu tenho certeza, querido, assim como hoje anoiteceu, amanhã vai amanhecer, de que eu vou encontrar meu filho um dia. Entendeu? Isso pra mim. E aí, você me perguntou, né? Eu acabei não respondendo. Você já pensou em tirar a tua vida? Sim. Mas
por segundos, porque eu sei o seguinte, cara, a partir do momento que eu fizer qualquer coisa errada, tirar na minha vida, matar a Monique e o Jairo, né? Ou qualquer outra coisa ruim que seja, eu não vou ver mais o meu filho, entendeu? Então, assim, hoje eu vivo para fazer justiça sim, buscar a verdade sim, mas eu vivo para encontrar meu filho de novo, entendeu? E que para eu encontrar meu filho de novo é a partir do que eu tô fazendo daqui para diante, entendeu? Do que eu tô fazendo daqui para frente. E assim, Davi, né? Eu falei isso já num outro podcast, já falei isso ao vivo, mas assim, Davi, cara, acho que ele deu um maiores exemplo, né, de humanidade pra gente. Davi foi um dos caras mais sanguinários que teve na história, biblicamente. Ele era um rei sanguinário, matou milhares, milhões e tal, o sangue estava na mão dele, tanto que teve que mudar o rei, o filho dele, Salomão, para que o Israel conseguisse a bênção. Então, assim, mas Davi, cara, ele perdeu um filho, né? E ali ele estava jejuando, Deus já tinha falado que aquele filho era fruto do pecado, né? E Deus falou com ele que ele iria levar o filho e ele começou a jejuar, orar, ia para pano de saco, chão, e os empregados vendo, pô, o rei sanguinário, para falar assim, pô, o que a gente vai fazer? Mas o filho dele, cara, nada daquilo que ele fez adiantou e o filho dele morreu. E aí quando ele morre, o filho dele morre, começou os burburinhos, os empregados, ele percebe que estava uma coisa errada, que o filho tinha falecido, e ele vai lá tomar banho, pede a melhor mesa, né, para comer, e aí o empregado fala assim, mas como assim? Você, quando teu filho estava vivo, você jejuou, você orou, você botou pano de saco, e agora que seu filho está morto, você toma o melhor banho, bota a melhor roupa e come a melhor coisa. E aí, para mim, cara, é o maior exemplo, a melhor frase. Ele fala o seguinte, não adianta o que eu fizer, né? Nada disso vai trazer meu filho de volta. E nada que eu fizer vai trazer o Henry de volta. O que eu fizer daqui para frente é que eu vai ver meu filho. Então, ele não vem até mim, Davi fala, eu que vou até ele. E para eu ir até ele é o que a gente está fazendo. E aí, cara, o que eu acho? Eu acho que um dia Deus vai me mostrar, assim, Liniel, olha aqui, cara. O Henry estava num cenário de agressão, estava no lar, isso é provado, tá lá, no lar de agressão, com a presença da mãe, com a permissão da mãe. Eu tirei teu filho daquele cenário de agressão, mas olha aqui, cara, toma teu filho de volta, olha quantas milhões de crianças foram salvas. E é isso, mano, entendeu? Eu acho que é isso, entendeu? Eu concordo plenamente. Eu vejo exatamente isso. Eu vejo que Deus, eu acho, na verdade, que seu filho, ele foi um anjo. Ele veio aqui para poder ser o propósito de salvar tantas e tantas crianças, como ele já vem salvando, mas ele tinha um prazo para poder isso ocorrer. Ele veio mostrar a energia dele, o quanto ele era maravilhoso, como você mesmo fala, só de olhar para a imagem dele a gente vê, e aquela foto da tinta, dele com a mão na tinta, aquela foto ali. Uma criança, né, cara, cheio de vida. Da idade da minha filha, cara. Pô, você sabe o que é. Da idade da minha filha. E eu vejo que é um anjo que veio, assim como a minha filha, é um anjo com autismo. Ela não tem uma mente, pai, você vê, e você percebe que é um anjo, sim, que ela veio num propósito, esse propósito que ela me veio é esse que eu estou fazendo aqui agora, cara. Amor. Entende? Esse propósito que eu busco isso para minha vida, e é impressionante como Deus une pessoas com o mesmo propósito, tanto que a gente está junto, e eu te falo aqui do fundo do meu coração, do Rafael Murmura te falando como um amigo, leva esse sentimento que você está no seu coração para a sua vida inteira. Esse sentimento de que Deus está com ele preservado, guardado, e que quando você fizer o seu papel, porque você está cumprindo o seu papel, ele cumpriu o dele, sim, ele fez uma demonstração do que é o legado,
deixou o legado, você está seguindo esse legado. Quando você seguir esse legado, assim como todos nós vamos partir e você vai encontrar sim esse anjo e ele vai falar, tá vendo, papai? Como você sempre falou que eu era um anjo, tudo eu realmente sou. Eu estava aqui só te admirando cada postura que o senhor estava fazendo, cada criança que o senhor salvou e está aqui. Hoje o senhor é exemplo aqui nos céus para todos nós. Amém. E o senhor vai ser aplaudido por todos e seu filho ele vai te abraçar. Isso daqui eu estou te falando como uma certeza absoluta do que vai acontecer. Deus ele já me utilizou por diversos momentos, inclusive no trânsito, aí foi um vídeo viralizado, aí, mais de 2 milhões de visualizações em menos de 10 horas, Deus levando a paz, a palavra de Deus em um momento de muita discórdia, um momento que poderia ter dado morte, poderia ter dado confusão, e todos apertaram a mão, deixando claro o quanto é importante o diálogo e o quanto é importante a gente entender o próximo. Você não está aqui hoje no RM Podcast na vida como Leni Borel, que está andando, passando, que perdeu um filho. Não, você está representando o legado que seu filho deixou e veio deixar. Ele veio para cá para isso. Infelizmente, os atores são a Monique e o Jair, poderiam ser outras pessoas, mas essa raiva direcionada a essas pessoas, eu até te falo para você tentar fazer a justiça. A justiça ela tem que ser feita, mas nunca desejar que essa pessoa que morra ou que nunca tem esse sentimento. Foi o sentimento que eu tive a primeiro momento quando você estava vindo para cá. Eu conversei com o meu câmera, eu falei, cara, eu não entendo como uma coisa assim me consome tanto um ódio que o cara mete a mão na arma e mata a pessoa, cara. Mas o que faz ele não fazer isso? E eu senti isso agora. O que faz você não fazer isso? Porque é muito fácil as pessoas de casa verem e falar assim, pô, mas pega uma arma, mata, se a justiça não é válida, para ele não vai dar nada, mas não vai trazer, além de não trazer o filho, ele está contribuindo o que ele está indo contra. Ele está contribuindo o que ele está indo contra. Inclusive, o que aconteceu lá Exatamente, inclusive o que aconteceu com a pessoa que mataram aí, do ferimento das costelas, isso não deve ser feito. Isso não deve ser feito. Eu sei que vocês, cidadãos de bem, e nós, cidadãos de bem, estamos gritando para Deus e falando assim, Deus, se o Senhor não aparecer, vamos fazer justiça com as próprias mãos. E é isso que está acontecendo. Eu sei o quanto é isso, mas o que nos diferencia do bem e do mal é o pensamento do bem. Não vamos nos corromper ao pensamento do mal. A gente não pode permitir que o mal nos domine, porque é esse o objetivo do mal. A história é clara, Deus é um traidor que invejava Deus e quis montar um reino para ele. Então são 2 reinos diferentes, que a gente está vivendo hoje, e se a gente não tiver atenção suficiente, daqui a pouco é minha filha, é o seu filho, se já não for você que está assistindo de casa. Entendeu? Eu te falo aqui de coração, te olhando nos olhos para todo mundo ver, você tem total meu apoio e de todos os meus amigos, que não são poucos, Você pode ter certeza absoluta que nós vamos lutar para fazer o legado do seu filho, porque o seu filho ele veio para deixar um legado. Amém. Ele veio para deixar um legado e nós vamos representar esse legado, e obrigado por você estar me dando a honra de poder contribuir de alguma forma. Isso me sinto lisonjeado, de verdade. Eu que agradeço, cara. A gente juntos a gente é mais forte, sozinho eu não sou nada. Daniel é um engenheiro, cara, que tava ali gritando e, graças a Deus, a imprensa do Brasil viu que é uma coisa absurda, luta com a gente todo dia, os pais todos, né, acham um absurdo, e que a gente não possa se calar, né? Eu acho que isso não acontece, né, só, e aí por isso que eu tô aqui mostrando que não acontece só nas favelas, não acontece só no sertão nordestino, não acontece no interior do Brasil, não acontece só no gueto, não, acontece no condomínio de luxo no Rio de Janeiro, com pessoas instruídas, nível superior, um médico, uma professora, um pai do outro lado, engenheiro. Então, assim, pode acontecer com qualquer um. A diferença é que as pessoas têm que denunciar. Se vê qualquer tipo de agressão, a vizinho,
avó, avô e tal, denuncia antes que o pior aconteça, entendeu? Existe aí o Disque 100, existe outros canais aí que podem de denúncia, e façam seu papel como sociedade, como cidadão, denuncie, não façam justiça com a própria mão. Existem ferramentas, fiz um apelo aqui para que a polícia não desista, porque a gente acabou vendo uma frota inteira, um sistema todo policial hoje, né, desestimulado, porque com a máxima de que a polícia prende, a justiça solta, e é o que tem acontecido, mas eles são a nossa última barreira, e a gente confia, o cidadão confia de que eles vão nos ajudar aí a combater esses índices de criminalidade enormes no nosso país. Sem sombra de dúvida, todos vocês que nos acompanham, eu gostaria de deixar um pedido também, um pedido de apoio, para se vocês não seguem ele na rede social, vou colocar aqui um link na descrição, sigam. Não é uma rede social dele, é a rede social do filho dele, em busca da memória do filho dele, em busca de ajudar outras pessoas. Eu peço que vocês acompanhem, que vocês compartilhem todos os tipos de conteúdo que ele participe, que ajudem. Vocês podem ajudar. Imagina você em casa falando assim, eu ajudo isso que está acontecendo, eu ajudo esse propósito. Poxa, você é importante, você é muito importante. Talvez nós não sabemos o quanto somos importantes para Deus, todos nós temos um propósito aqui. Se você ainda não achou o seu propósito, está aqui. De repente esse é o seu propósito, ajudar pessoas igual a esse pai que está fazendo a memória do filho. Eu gostaria de te agradecer profundamente do coração por você me abrir a sua amizade, porque a partir do momento que eu te convido para minha casa, eu te dou duas opções, ou meu escritório ou minha casa, e você aceita dentro da minha casa, você também permite ser meu amigo, né? Assim como eu deixo claro que eu quero a sua amizade, e eu espero que essa amizade seja uma amizade de união para a paz, não como somos embaixadores da paz, recebemos a premiação de embaixadores da paz do Brasil, merecidamente, diga-se de passagem, nós dois recebemos, e juntando essa força que nós temos, ambos, cada um do seu lado, para nos unir, para fazer propósitos maravilhosos na vida de vocês, pessoas de bem. E as pessoas de ruim, fica um recado aqui, você que maltrata, porque existe pessoas que está vendo que maltrata o filho, agressores, você que sente prazer em um momento de dor, entenda uma coisa, você não está com o seu espírito de Deus, você está possuído por algo que você não está tendo controle. Procure rapidamente alguma religião e fale para o pastor, para o padre, para o pai de santo, seja a pessoa que você procurar como orientador, e diga que você está sendo perturbado, que você está sentindo um pensamento perturbador, que você sente todo momento agressões, que você sente prazer nesse nível de agressões, porque com certeza absoluta você está sendo instruído por espíritos malignos, e com certeza isso vai destruir não só a sua vida, como a vida de outras pessoas. Procure urgentemente alguém, as pessoas não vão te julgar. Se você procurar um padre, um pastor, um familiar e passar, a pessoa não vai te julgar, ela vai querer te ajudar. Nós estamos aqui também, na verdade, a você que quer se libertar de algo, quer se libertar, olha, eu agredi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é algo que me consome, eu quero que as pessoas não me julguem, eu quero ajuda, pode procurar a gente, que a gente vai dar o apoio a vocês. Eu até amplio, cara, para todos que pensem, pais, mães, tios, tias, avós, qualquer pessoa que ache que a correção é uma palmada, ou que a correção é agredir uma criança, adultos, pensem 10 mil vezes antes de bater uma criança, porque se essa criança morrer e uma palmada mal dada, ou um tapa no lugar errado pode matar uma criança. Então, adulto, quando ele decide em agredir uma criança, decide bater uma criança, ele assume a responsabilidade de que ele pode matar essa criança. Então, pense 10 mil vezes antes de agredir uma criança, porque não é com agressão que se corrige. Exatamente, não só de poder levar a criança a óbito, mas também um exemplo
feio que dá. Eu nunca falei isso, nunca tive vontade, nunca tive segurança suficiente como eu estou tendo agora para falar, mas eu saí de casa com 16 anos porque eu discordava de certas doutrinas dentro da minha residência. Então, eu não vou dizer quem era o familiar, enfim, mas eram coisas que me incomodavam que com 16 anos eu pulei. Muita gente não entende como eu sou de família boa, família financeira boa, e foi pra rua, morou na rua, foi morador de rua, parece uma história sem sentido. Então é um dos propósitos. Eu não aguentava ter o exemplo negativo. Eu não queria que esse exemplo ficasse na minha memória. Por isso que hoje eu tento ser um pai não perfeito, porque quem sou eu para tentar ser um pai perfeito, mas eu tento dar o melhor de mim a todo dia. E quando eu vejo que eu estou errando, eu tento me disciplinar e tento mudar. Eu conto com vocês para fazer a diferença para tantas pessoas que a gente pode ajudar. Me procura ele, que são pessoas que estamos abertas. A gente não quer voto, a gente não quer dinheiro, eu não preciso de dinheiro, ele não precisa de dinheiro, a gente não precisa de voto, a gente não precisa de nada, a gente precisa realmente ajudar quem precisa. Obrigado você, de verdade, tá? Obrigado. Conte conosco, RM Podcast. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, passe, distribui para o máximo de pessoas possíveis. Você pode ajudar também. Essa é a forma que você pode ajudar, tá bom? RM Podcast, conte conosco sempre.